O programa Câmara Livre Eda Maria Entrevista de hoje recebe Reginaldo Viana, radialista, jornalista, professor de comunicação, produtor do programa Conexão Saúde pela TV Prevê e diretor da 87 FM Paixão Sem Limites, rádio comunitária de Bauru. Olá, Reginaldo, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios do Câmara Livre. Eu que agradeço, Ieda, e é sempre bom estar aqui falando de coisas que nós fazemos e gostamos de fazer, que é a comunicação. Com certeza. Bom, iniciando esse nosso bate-papo aqui de uma forma bem descontraída, gostaria que você nos contasse como foi a sua iniciação no Reco-Reco, ainda lá, criança, adolescente, e que lições você traz para o seu mundo de hoje como profissional competente que é. Olha, o CIPS, né, o Consórcio Intermunicipal de Promoção Social, foi uma escola, né? Eu tive a oportunidade de iniciar ali aos 11 para os 12 anos de idade e começar no CIPS, como muitos meninos que eu conheço e quem está nos acompanhando sabe disso também, o CIPS foi a porta de todo o profissional que eu sou hoje, porque ele me criou regras, maneiras de como se deve fazer as coisas, de como se deve atuar para com o outro também e como profissionalmente. Ali eu aprendi desde o primeiro processo e hoje eu comentava, né, com algumas pessoas que nós começamos limpando as praças da cidade, né, e era um processo tão gostoso de se fazer, porque depois que você voltava às praças, você via como elas estavam limpas, sim, cuidadas, que muitas dessas hoje não acontecem dessa forma, né? Então aquele processo de estar ali iniciando no CIPS já foi todo o processo que também, depois eu vou falar, que ele me levou para o rádio, o CIPS que acabou me levando para o rádio, né? Porque teve ações que nós fizemos ali que eu acabei chegando no rádio, daqui a pouco eu te conto também como foi esse processo. Mas eu saí do CIPS em 86, em 96 melhor dizendo, né? Depois de 10 anos como funcionário do CIPS, porque eu comecei como menino, limpando a rua, e saí do CIPS como funcionário responsável também por colocar os meninos no mercado de trabalho. Então todo o processo, né, eu fui aprendendo desde o menino do CIPS a também coordenar esses meninos depois, fazendo o pagamento deles, dando treinamento e colocando eles no mercado de trabalho. Muitos hoje em Bauru que eu encontro, aí são pais de família, conseguiram passar por aquele processo e hoje estão bem. E trazendo essa mensagem aqui para os dias de hoje, né? Quer dizer, você hoje acumula várias funções, teve essa iniciação no servir, né? Na coordenação, hoje coordenando várias atividades. Como é que surgiu essa paixão pelo rádio? Há quanto tempo de estrada já acontece isso? Eu coordenava numa parte no CIPS e tive a oportunidade de ir até a Rádio Bandeirantes. O CIPS, para quem não conhece, eu acho que deve saber, fica ali na Rua Inconfidência, próximo à Rádio Bandeirantes, que fica na Nuno de Assis. Eu tive a oportunidade de conversar com a diretoria de lá e aí me convidaram para fazer um teste num determinado programa, como plantão esportivo, né? E eu não imaginava fazer rádio, porque você estava numa parte administrativa totalmente oposta à comunicação, né? Mas eu já dava treinamento, então você já está no processo. Né? E aí eu fui convidado a fazer um teste, né, numa emissora de rádio que é a Bandeirantes, daí para chegar hoje foi a porta aberta, né? E hoje continuo fazendo porque ali começou, aí gostei, eu já tinha um tom de voz diferenciado que chamava um pouco a atenção desde os meus 14 anos, e aí a pessoa falou, não, você deve ser locutor. Eu não era locutor, simplesmente gostava do meu tom de voz. Tornou-se. Eu escrevia muitos poemas também, né? E declamava esses poemas. Porque quando você tem um tom de voz mais forte, o próprio professor já coloca você para ler todos os textos na sala, ele já te posiciona, e aí isso me levou à rádio. E eu tive um momento muito importante também que me proporciona isso, foi ter um encontro com a Celina Neves, Celina Lourdes Alves Neves, que foi minha professora de teatro em Bauru. Trabalhava no CIPS também como professora de datilografia, e ela falou, não, você é um ótimo comunicador. Então, aí eu comecei a aprender, ela me levou para o teatro, e aí todo o processo vão se ampliando cada vez mais, você buscando conhecimento. E de lá para cá, quantos anos de estrada já nessa jornada do rádio? Olha, eu vou fazer 45 anos e já tenho mais de 25 anos de rádio. 25 anos já trabalhando, atuando, depois me formei em jornalismo também pela Universidade Sagrado Coração, a USC, no qual atuei também lá como na TV USC, o primeiro processo da TV USC, eu até brinco, né? Eu fui a primeira voz da TV USC porque eu fiz a inauguração oficial da TV USC, a transmissão ao vivo que teve, né, da TV USC, e depois futuramente a Rádio Veritas também. Então já são mais de 25 anos atuando aí nos veículos de comunicação. Antes de nós falarmos da Rádio 87.9 FM Paixão Sem Limites, eu gostaria que você falasse dessa sua experiência na Rádio Veritas, que na verdade foi abriu as portas para você
Dentro do rádio, profissionalmente no rádio. A Rádio Veritas eu digo, é uma filha, né? Foi uma filha da qual eu tive a oportunidade de cuidar, né? Depois ela tomou vida própria, infelizmente hoje está fora do ar. Mas no momento que eu tive a oportunidade, eu comecei gravando toda a hora certa da emissora, né? No processo que ela estava sendo implantada em Bauru. Alguns diretores que atuavam na época, né? O engenheiro Eduardo Capia e a Rosiane Andrello, que foi a primeira diretora da Veritas FM, e eu era aluno da universidade, fazendo jornalismo, e trabalhava profissionalmente na TV USC, como locutor já, que já era radialista. E aí eu tive a oportunidade de ser inserido nesse processo da rádio. Fazia TV e fazia rádio ao mesmo tempo. Com o tempo, eu fui convidado a ser o diretor dessa emissora, né? E aí foi uma experiência imensa de trabalhar com o público de Bauru, fazer com que o público de Bauru tivesse conhecimento do que era rádio, e aí fizemos a Rádio Veritas ser uma das maiores audiências de Bauru e região. Isso não tem preço, porque você trabalhar com a população, trabalhar no processo educativo, fazer com que as pessoas tenham uma informação de verdade, uma informação séria, com professores, com coordenadores de conteúdo, isso não tem preço. Então a Rádio Veritas para mim realmente foi a chave que me levou para a comunicação. Dali eu fui ser professor, dali eu fui dirigir outros meios e outros veículos, construir outras portas que foram se abrindo também. Então logo mais nós vamos falar agora sobre a Rádio 87.9 FM, Paixão Sem Limites de Bauru. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos conversando hoje aqui com o Reginaldo Viana, radialista de Bauru, da 87.9 FM, Paixão Sem Limites. Reginaldo, depois da experiência com a Veritas, né, FM, hoje à frente da 87.9 FM, Paixão Sem Limites em Bauru, como diretor. A 87 é uma rádio comunitária. O que vem a ser uma rádio comunitária? Só para a gente situar o nosso telespectador, né, que nos acompanha agora, porque às vezes ele pergunta por que a Veritas fechou, né? Sim. Eu acho que é uma resposta que a gente às vezes não tem a oportunidade de dizer. A Veritas fechou por uma legislação do governo federal, não teve nenhum erro da universidade, né? Fique bem claro isso. E esse processo ele está ocorrendo ainda, a chegar até o Supremo Tribunal Federal, então tem uma dor de cabeça ainda para ser aí observada. E se a universidade quiser, ela retornaria com a Veritas FM. Pois bem, eu saí da Veritas, falei, agora eu vou descansar um pouco, né? Eu precisava descansar um pouco, a gente tinha uma atividade muito intensa lá como diretor também. Fui convidado pelo Canarim, né, o Antônio Martinez, o Canarim conhecido aqui em Bauru, e também o Luiz BS, para que eu pudesse ir ao 87 auxiliá-los de alguma forma, em algum momento jornalístico, informações jornalísticas, e eu fui como colaborador num primeiro momento. Trabalhei lá há um ano, mais ou menos, como colaborador. Aí surgiu a oportunidade deles me contratarem como funcionário. Aí eu fui ser programador da 87 FM, fazer toda a programação dela e todo o processo, e hoje chegando à direção dela, depois que o BS venceu o mandato dele, aí eu estou assumindo a direção neste momento. Nesta nova gestão. Nesta nova gestão agora, 2017. Perfeito. Rádio comunitária hoje, as pessoas, quem acompanha a rádio, às vezes não tem essa separação. O que é comunitário, o que é educativo e o que é comercial. Tem de rádio, chega o sinal na sua casa, você acompanha e pronto, acabou. A rádio comunitária, ela para dar mais voz àqueles que não teriam acesso às grandes emissoras, né? No teu bairro, o comércio do teu bairro, as pessoas que tenham ideia, a formação de algumas construções do bairro, festas, enfim, dar mais voz e oportunidades a quem não teria, para que seja mais sucinto essa posição. Então a rádio comunitária, ela chega para você que nos acompanha chegar a ter voz e levar a tua voz aos microfones. Dentro dessa abertura que a rádio comunitária propicia aos ouvintes, né, e a comunidade como um todo, também existem problemas, né? A gente percebe que algumas rádios que não fazem um trabalho tão bem feito ou de alguma forma não tão legalizado acabam interferindo na atividade fim
de uma rádio comunitária. A 87.9 FM, a Paixão Sem Limites aqui de Bauru, ela passa por algum problema nesse sentido de transmissão, de concessão? Eu acho que todas as emissoras, né, que entram hoje no país e estão chegando no país, acho que quem dirige está à frente está sentindo esse processo, né? As rádios comunitárias, dentro de uma cidade, elas estão outorgadas ou licenciadas para que tenham a mesma frequência. Você pode ter uma 87 em Bauru, como nós temos duas 87 em Bauru, pode ter 3 e outras emissoras dentro desse mesmo prefixo. Só tem a área que muda um pouquinho, mas isso acaba interferindo uma na outra, né? Eu até comento que hoje nós temos algo assim, eu vou te dar uma rádio, vou dar voz para a população, mas eu limito você então não vai ter a voz que você deveria ter. Então faz de conta, né? Nós vivemos um país de faz de contas. Sim. Em muitas das ações, então atrapalha sim. Por quê? Porque nós temos as emissoras com a mesma frequência, e aí você tem um sinal ali atrapalhando, chega no momento que você não ouve nenhuma e nem outra, né? O que o governo deveria fazer? Que dessem frequências diferentes com potências baixas, que são 25 watts, mas que fossem canais diferentes para que não atrapalhe nenhuma nem outra. Mesmo com essa total interferência ou esses problemas em relação à transmissão, a gente percebe que nos últimos meses a 87.9, né, FM Paixão Sem Limites aqui de Bauru, tem alcançado índices relevantes de audiência. A que se deve esse sucesso da rádio? Primeiramente para as pessoas que estão fazendo a rádio hoje. São pessoas comprometidas, são pessoas que têm um envolvimento com a rádio, têm paixão por rádio, amam o que faz e por isso chega no ouvinte. Chegando no ouvinte, quando você trata o ouvinte bem, quando você mostra a realidade para ele, ele se sente representado, ele vai estar com você. No momento que ele não se sentir mais representado, ele vai mudar para uma outra emissora. E isso, acho que talvez o processo que nós estamos passando hoje, de crescimento, de envolvimento da população em projetos, ainda vem mais coisas por aí. Nós não podemos parar, nós temos que mostrar para a população que realmente ela tem voz, que seja mínima, mas que ela tenha voz e vez. Então, falando em voz e vez, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, que com essas informações bastante interessantes aqui sobre a nossa rádio comunitária 87.9 FM, Paixão Sem Limites, gostaria que você deixasse, né, uma mensagem aos ouvintes que curtem aí, que acompanham 87.9 e também a equipe interna que mantém essa qualidade, um padrão de atendimento aos ouvintes e à comunidade. Eu acho que todos que nos acompanham, né, como radialistas, ou como jornalistas, ou como comunicadores, devem ter a noção de que nós não somos maior que ninguém e nem melhor que ninguém. Apenas estamos gerenciando ou ali aplicando aquilo que nos foi dado, a posição de ser locutor, comunicador. Eu deixo muito claro para que todos que estão conosco hoje acompanhem a 87 FM. Se não conseguir acompanhar pelo seu rádio normal, porque existe outra emissora em algum determinado momento e você quer acompanhar a nossa programação, vá para a internet, www.87fmbauru.com.br, e pode nos cobrar, porque nós estamos para atender você. Nessa linha de atendimento, nós finalizamos aqui e especialmente hoje agradecemos muito a sua participação conosco. Tenho certeza que foi de grande valia todas essas informações. Muito obrigada, Reginaldo. Eu que agradeço a oportunidade sempre de estar falando daquilo que amo e sou apaixonado por fazer e vou continuar a fazer.